Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Existe uma coisa que me irrita profundamente, que é quando eu vejo pessoas que não conseguem falar de ética, de certo e errado, sem colocar religião no meio, sabe? E pessoas que não entendem que você não precisa recorrer a nenhuma ideia religiosa para tentar justificar a ética, sabe? Isso se dá tanto por parte dos religiosos como por parte de alguns materialistas por aí, né? Quando você fala para eles sobre certo e errado, sobre noções de conduta aceitável ou não, a cabeça deles buga, sabe? É como se você estivesse falando de fadinhas, de duendes, sabe? De Saci Pererê. E eles não compreendem que a ética é uma parte da filosofia e ela diz respeito ao modo como o ser humano deve ou não se comportar. E esse dever não é um mandamento, sabe, como se fosse um dogma do catecismo, como se fosse uma lei imposta por alguma autoridade, seja divina, seja humana. Não é isso, pessoal, sabe? Esse dever decorre da consciência de alguém que deseja se comportar da forma correta, pessoal. A ética, ela se destina a pessoas que têm o interesse de agir de uma forma correta. E o desafio do filósofo é descobrir qual é a forma correta. Se a pessoa não quer agir de forma correta, se ela quer satisfazer as suas vontades independentemente de qualquer coisa, a ética não é para essa pessoa. Quando alguém me pergunta, mas e se eu não quiser agir de uma forma ética? Mas por que eu preciso agir de forma ética? Essa pergunta é irrespondível, porque a ética se destina a pessoas bem intencionadas, sabe? A pessoas de boa fé. Se a pessoa quer satisfazer os seus desejos, se ela quer enganar os outros, se ela quer prejudicar os outros, ora, então essa discussão nem mesmo deveria existir, sabe? É a mesma coisa que um médico que ele passa ali uma série de prescrições para a saúde da pessoa, que ela tem que se exercitar, tem que comer pouco açúcar, pouca gordura, tem que cortar o cigarro, beber pouco álcool, né? Aí a pessoa fala, mas e se eu não quiser? Por que eu preciso fazer isso? Ora, essas regras existem exatamente para mostrar o modo pelo qual você pode ter uma boa saúde. A ética não mostra para você como você pode ser uma pessoa bem-sucedida, ela não vai mostrar como você pode ter o maior prazer possível, não, né? Existem outras áreas aí que vão te dar essas respostas. Agora, a filosofia, nesse aspecto, nesse departamento da ética, ela vai te ensinar a você agir da forma que você consegue justificar para a sua consciência, né? Ora, se você usa o seu desejo, a sua vontade como o móvel da sua conduta, né? Como se os seus desejos pudessem ser cumpridos independentemente das consequências sobre terceiros, né? Que é esse ponto que a ética trata, né? O impacto da sua conduta sobre outros seres que também têm os seus próprios interesses. Então, você está agindo de um modo que já está fora do âmbito da razão, porque a razão é o modo pelo qual você vai conseguir justificar algo universalmente, para qualquer ser que consiga perceber a situação, que consiga construir conceitos, que consiga usar a lógica. A razão é essa capacidade que nós temos de abstrair, né? Então, o desejo é totalmente o contrário. O desejo não é algo abstraído, o desejo é algo imanente, o desejo é algo imediato, né? O desejo é uma pulsão, uma tendência, é algo que te leva a fazer alguma coisa. Agora, a partir do momento que você refreia esse desejo, que você reflete sobre o desejo, aí você está o quê? Abstraindo, você está separando, né? Como se você estivesse separando aquele desejo e colocando ele em uma como se você assim estivesse tirando ele daquela situação, analisando o desejo isoladamente e pensando depois nas consequências dessa sua atitude. Como que a sua atitude vai impactar outros seres, né? Será que você, ao fazer isso aqui, vai acabar ferindo, prejudicando, né? Diminuindo outros que, assim como você, também tem os seus próprios desejos, né? Ora, se todos agissem como você está agindo aí, né? Se outras pessoas que estivessem no seu lugar fizessem isso que você quer fazer neste momento, qual seria o resultado, né? Se as pessoas em geral se comportassem do modo como você está
querendo se comportar, né? Como que seria o nosso mundo? Ora, o mundo em que nós gostamos de viver é um local pacífico, é um local em que nós podemos refletir, em que nós podemos satisfazer as nossas necessidades nutricionais, fisiológicas, emocionais, né? É um mundo em que nós podemos descobrir coisas, que nós temos liberdade para nos manifestarmos, para pesquisarmos, né? Para fazermos vários tipos de atividades, várias obras. Se eu estou agindo de um modo que está impedindo que outros indivíduos exerçam as suas liberdades, né? Se eu estou agindo de modo a causar dor, se eu estou matando, né, seres que não precisariam morrer, né? Seres que valorizam as suas vidas, né? Porque a vida não é um bem em si mesmo, né? A vida, ela só é valiosa se ela pertence a alguém, né? A algum ser que tem mente, né? Que não é uma mera coisa, uma mera ideia. Então, se eu estou agindo desse modo, ora, eu estou sendo antiético, né? Eu estou contrariando interesses de seres pacíficos, né? E o resultado é a catástrofe, né? Porque se eu estou dando esse exemplo, se eu estou corroborando com essa atitude, eu estou agindo de um modo contrário ao mundo que eu desejo viver. E esse desejo não é algo instintivo, não é um desejo caprichoso, é um desejo justificável e até mesmo imposto por um indivíduo racional que se dá conta de que vive em interação com outros indivíduos, né? Ele vive junto com outros seres que, assim como ele, demonstram possuir consciência, seres que demonstram sensibilidade e que por isso merecem respeito, né? Eles merecem respeito pela sua própria característica de serem sencientes. E não porque alguém determinou que nós deveríamos respeitar, não. Essa determinação acontece na medida em que seres limitados e finitos como nós se dão conta dessa realidade e formulam essas regras, formulam esses mandamentos, né, em discursos filosóficos, em livros, e não porque alguma autoridade espiritual se revelou pairando, né, flutuante ali, brilhosa, falando, ó, você precisa se comportar assim, assim, assim. Não, a filosofia não tem nada a ver com esse tipo de coisa, né? Essa norma de que você deve ser ético, que você deve ser correto, ela só existe na medida em que você a formula, e você a formula não simplesmente porque você decidiu formular assim, sabe? Mas ela decorre dessa admissão de que nós vivemos em sociedade, em interação, né? E enfim, acho que eu acabei falando tudo que eu deveria aqui, né, sobre esse assunto. Mas um pequeno detalhe. Olha só, os religiosos, né, muitos deles pelo menos, eles falam assim, Deus, ele é a fonte, né, da ética, a fonte do modo como podemos nos comportar. Bem, eu como um panenteísta filosófico até concordo com isso, porque tudo procede de Deus. Deus é a mente suprema, né? Nós estamos contidos nessa mente, tudo é uma manifestação dele, né? Essa mente que se revela primeiramente na sua dobra, que é a autoconsciência finita, né? Essa mente se volta para si e nisso ela gera uma mente miniaturizada, e essa mente, ela recebe percepções, ela é afetada de diferentes formas, e o conjunto dessas percepções em diferentes combinações ela recebe nomes, né, que são os objetos físicos. Todo esse mundo que nós percebemos pelos nossos 5 sentidos, ele não é material, ele é feito exatamente dessas percepções regulares e estáveis, impressas nas mentes finitas por essa mente maior, por essa mente suprema, tá? E Deus, então, ele é assim, nesse sentido, a fonte, né, da ética, na medida em que ele é uma mente, ele é um sujeito, ele é alguém, né? E como todo o universo procede de Deus, inclusive o universo intelectual, as nossas ideias, a ética nesse sentido vem de Deus. Só que a existência de Deus, a admissão da existência desse ser supremo, não é necessária para que alguém consiga justificar a imperatividade da ética. Mesmo uma pessoa materialista, né, que vive nessa incoerência de acreditar que vive em um mundo que não é gerenciado por um ser maior, por uma consciência, essa pessoa, ela vai conseguir sim
mostrar que a ética que existe uma imperatividade, né, da ética. Porque olha só, o religioso ele vai tentar justificar a imperatividade da ética alegando que Deus mandou que nós nos comportássemos de determinada forma, tá? Mas existe aí uma premissa implícita, né? Quando ele procura justificar a imperatividade da ética, apelando ao fato de que Deus mandou isso ou aquilo, ele está dizendo lá no fundo que existe uma supraética, que existe uma norma das normas que diz que Deus deve ser obedecido, né? Então, uma vez que ele deve ser obedecido e que ele mandou que nós nos comportássemos de modo ético, segue-se que nós devemos nos comportar de modo ético. Mas como que o religioso vai justificar essa primeira norma, essa lei global, né, de que Deus deve ser obedecido? Qual que é a base disso, né? Mesmo uma pessoa que acredite em um Deus teísta, um Deus que se relaciona com os seres humanos, né, que inspira profetas, ora, como que ela vai conseguir mostrar que o ser humano precisa obedecer a Deus? Ora, o religioso não consegue fazer isso e é por isso que ele acredita em castigos divinos, né? Porque a base, na verdade, da ética, vamos dizer assim, que a maioria dos religiosos defende, não é lógica, não é filosófica, mas é o medo do castigo. Mesmo aquele religioso que diz que ama a Deus, que o obedeceria, mesmo que ele não fosse recompensado, ora, ele só está buscando justificar um fato muito, vamos dizer assim, um fato muito cruel, né? Eu não estou achando uma palavra melhor, que é realmente essa realidade de que se ele não se comportar do modo como a religião determina, ele vai sofrer castigo, um castigo imenso, né? Que no caso da maioria dos cristãos, para eles acreditam em sofrimento sem fim, né? Alguns outros falam que é um aniquilamento, né? É um extermínio perpétuo. E mesmo aqueles que não acreditam nisso, eles vão acreditar em reencarnação, né? Em que o indivíduo vai sofrer pra caramba em várias vidas até chegar à iluminação, né? E parar de reencarnar, etc. Então, assim, de uma forma ou de outra, o religioso vai embutir essa ideia de castigo divino. Mas quando você precisa obedecer a uma regra para não ser castigado, nós não estamos mais falando de ética, né? Quando um pai manda o filho fazer uma coisa para que ele não seja castigado, o pai não está ensinando o filho a agir de uma forma correta. Não, ele está assim, obrigando o filho a fazer ou deixar de fazer algo. Mas ele não está conscientizando o filho de que ele deve se comportar assim ou assado. Se o pai senta com o filho, conversa com ele e explica para o filho por que ele deve fazer isso ou aquilo, aí sim, aí nós estamos tratando de ética, né? Agora, falar para a criança, ó, se você for lá, eu vou te colocar de castigo, eu vou tirar seu celular, não vou te dar doce, né? Ó, você está coagindo aquele ser, né? Não existe uma ética que seja imposta, né? Não existe uma ética que seja algum tipo de ética o qual a pessoa seja compelida, né? A ética tem a ver exatamente com o modo como uma pessoa consciente, como uma pessoa interessada, né, em agir de forma exemplar, de forma justificável, ela deve se comportar, né? E aí nós temos várias correntes éticas. Nós temos a deontologia, que vai procurar encontrar uma lei absoluta que diz que nós devemos agir, né, tratando os outros como fins em si mesmos e não como meios, né? Que nós devemos agir de um modo universalizável, né? Nós temos a ética consequencialista, que diz que nós devemos agir buscando as melhores consequências, e isso vai variar de acordo com o caso concreto, não é uma coisa absoluta como na ética deontológica. Por hoje era isso, até a próxima.